Olá, caríssimas alunas, caríssimos alunos. Sou o professor Antônio Sávio e aqui em Teoria Geral e História do Direito continuaremos a nossa matéria. O nosso módulo agora é a respeito do Direito Contemporâneo 2. Em Direito Contemporâneo 2, o que nós estudaremos? Bem, nós veremos o que significa ser um Estado democrático. O Brasil ele é um Estado democrático de direito. E o que significa ser um Estado democrático de direito? Veremos nessa aula de hoje. Perfeito? Em encontros anteriores, meus queridos alunos e minhas queridas alunas, nós já vimos como que o Brasil ele se estruturou, quais foram as teorias que acabaram fazendo com que o Brasil tivesse esse modelo atual, e nós chegamos à ideia de um Estado democrático de direito. Tá? Então, vamos começar assim a anotação. Ó. O Estado democrático de direito, o Estado democrático de direito, ele tem um conteúdo transformador da realidade. Isso nós não podemos negar. Haja vista que esse Estado, meus amigos, ele passa a fomentar a participação pública, ou seja, a participação das pessoas, da sociedade, no processo de construção e de reconstrução de um projeto de sociedade. Nós estamos aqui trabalhando no Brasil, nós estamos fazendo todas as nossas atividades porque nós acreditamos nesse nosso projeto de sociedade, nesse nosso modelo de sociedade. E nós nos utilizamos do modelo democrático para levarmos adiante uma ideia de futuro. Então, através da democracia, todo cidadão brasileiro leva adiante, externaliza a sua perspectiva de futuro. Tá? Então, quando você elege algum representante ou quando você se candidata para que você seja deputado, vereador, prefeito e etc., você está levando adiante o projeto de sociedade daquele Estado. Ou seja, a democracia ela serve para que você leve as suas vontades perante o Estado e para que você consiga, seja por você próprio, quando você se candidata, ou seja através dos seus representantes, quando você vota, para que vocês consigam solucionar os problemas dessas condições de existência naquele determinado Estado. Okay? Então, o Estado Democrático de Direito ele tem um conteúdo transformador da realidade, por quê? Porque ele pressupõe uma participação das pessoas para a solução dos problemas da sociedade. E é assim que essa sociedade, vou colocar assim para você, assim que essa sociedade evolui. É assim que a nossa sociedade evolui. Ok? Meus amigos, o professor Lênio Streck, deixa eu colocar aqui para vocês o nome dele, ó, professor Lênio Streck, ele traz para a gente os fundamentos, ou, como ele chama também, né, os princípios de um Estado democrático de direito. E para ele, esses princípios ou fundamentos de um Estado democrático de direito são os seguintes. O primeiro deles, que a gente vai estudar aqui, ele fala da constitucionalidade. O que significa essa constitucionalidade? Para o professor Lênio Streck, nada mais é do que a vinculação do Estado a uma Constituição. Aquilo que nós já estudamos, inclusive, quando falamos do Hans Kelsen. Ok? Essa Constituição ela é um instrumento básico, de garantia jurídica. Ou seja, o Estado deve agir conforme previsto na sua respectiva Constituição. Então, o primeiro princípio, o primeiro fundamento para que um Estado seja democrático de direito, para o professor Lênio Streck, é a constitucionalidade. Um outro aspecto para ele diz respeito à organização democrática da sociedade. O que significaria essa organização democrática da sociedade? Seria, em palavras bem simples, como a sociedade leva adiante as suas necessidades e busca, produz soluções. Nós podemos dizer que hoje o Brasil tem uma organização democrática?
Podemos. Podemos, porque as pessoas podem se candidatar, elas podem votar, elas podem escolher os seus representantes livremente. Então nós temos uma organização democrática da sociedade. Outro elemento é aquele que se chama sistema de direitos fundamentais. Vocês já devem ter ouvido, inclusive, essa expressão em algumas outras matérias, né? Chama-se sistema de direitos fundamentais. E esses direitos fundamentais, eles podem ser ou individuais ou coletivos. Tá? Então nós temos um sistema de direitos fundamentais, individuais ou coletivos. Seja como o Estado criando para você saúde, educação, segurança, intimidade, liberdade de expressão e etc. Tá? Então seja o Estado te dando espaço para você viver a sua vida, seja o Estado então se distanciando de você, ou seja o Estado se aproximando de você quando ele garante justiça, solidariedade, etc. Tá bom? Então esse sistema de direitos, fundamentais, individuais e coletivos, ele nada mais é do que uma aproximação do Estado em determinados momentos, em outros momentos, um distanciamento do Estado. Então, ora o Estado tem que ceder um pouco para você ter liberdade, ele não pode ficar o tempo todo em cima de você, ora o Estado se aproxima para garantir outros direitos que sejam inerentes à pessoa humana. Ok? Um outro elemento que o professor Lênin Streck também traz na obra dele, né, nos artigos dele, nos livros, etc., diz respeito à justiça social. Antônio, como assim justiça social? A justiça social, meus amigos, como um mecanismo, vamos anotar, como um mecanismo corretivo das desigualdades dentro do Estado. Justiça social como um mecanismo para tentar corrigir as desigualdades dentro do Estado. Como, por exemplo, as questões previdenciárias, os auxílios e etc. Tá bom? Um outro elemento importante que o professor Lênin Streck também destaca é a igualdade. Mas cuidado, tá? É a igualdade não apenas como uma possibilidade formal. É a igualdade não apenas como uma possibilidade formal, mas sim como uma articulação de uma sociedade justa. Ou seja, a igualdade deve ser articulada, aplicada, para que a sociedade tenha uma situação de justiça aplicada em si. Ok? Outra situação interessante também, né, outro ponto do princípio que o professor Lênin traz, ele fala em divisão de poderes dentro do Estado, vou colocar com letra maiúscula, tá? Divisão de poderes ou de funções dentro do Estado. Antônio, como assim? Vamos anotar no caderno, ó. Um único poder não deve ter todas as ferramentas barras funções do Estado em suas mãos. Por isso, por exemplo, que no Brasil nós temos poder executivo separado do legislativo, que por sua vez é separado do judiciário. Cada um exerce uma função. Tá? Outra questão interessante, né, e importante que o professor Lênin traz na sua obra, diz respeito ao princípio da legalidade. Talvez vocês já o tenham estudado em direito penal. Né? O que é a legalidade? A legalidade nada mais é do que um agir ordenado pela lei. Ou seja, né, o Estado atua, vou colocar assim para você, ó, o Estado atua desde que amparado pela lei. Ele não pode inventar soluções, ele tem que aplicar a lei conforme a sua ação lá está ou estiver prevista. Tudo bem? Então, só existe transformação na sociedade por conta dessa aplicação da lei em si. Tá? Então, existem regras, existem formas, vou colocar aqui para você, ó, exemplo. Existem regras, existem formas, vou colocar aqui, formas, Jesus, pronto. Existem regras, existem formas,
existem procedimentos previstos que devem ser respeitados e aplicados. Ok? Esse é o princípio da legalidade. Não se age de acordo com o livre alvedrio ou de acordo com o livre arbítrio ou livre pensamento do Estado. O Estado só age amparado pela lei. Ok? Com isso, nós chegamos a mais um princípio, né, o último que o professor Lênio traz, que é o princípio da segurança ou certeza jurídica. Antônio, o que é esse princípio da segurança ou da certeza jurídica? Vejam, meus amigos, se o Estado ele é democrático, o Estado ele tem como objetivo uma igualdade. E tendo essa igualdade, ele traz segurança, certeza e tranquilidade para a vida das pessoas. Se o Estado ele efetivamente aplica as normas que já foram feitas, as pessoas têm uma certa tranquilidade. As pessoas elas sabem o que esperar do Estado. Então essa certeza jurídica diz respeito a uma confiabilidade ou uma fiabilidade na atuação do Estado. Ou seja, as pessoas já sabem o que esperar do Estado em si. Ok? Antônio, muito bonita essa parte teórica, linda. Né? O professor Lênio Streck, ele é brilhante, realmente. Ele é um professor brilhante, mas eu quero ver como que a nossa Constituição Federal ela tratou dessas questões. Tudo bem, meus amigos. É bem simples. A nossa Constituição Federal, vou colocar aqui para vocês, ó, a Constituição Federal de 88, a nossa Constituição brasileira, né? Essa nossa Constituição de 88, lá na sua primeira parte, se você abrir a nossa Constituição Federal, você vai perceber que o título primeiro da Constituição Federal, vou colocar aqui para você, ó, o título primeiro, ele tem 4 artigos. E esses 4 artigos, eles tratam daquilo que a Constituição chama de princípios fundamentais. Então, isso que nós temos no começo da Constituição é a estrutura do Estado brasileiro. Ou seja, são as bases, são as colunas, são as estruturações primordiais do nosso Estado. Ok? Então, se você ler os 4 primeiros artigos da Constituição Federal, você vai perceber que ali nós temos a estrutura do Estado brasileiro. A título de curiosidade, o artigo 1º da Constituição Federal, ele resume muito bem isso que nós estamos falando aqui agora. Então, vou colar aqui para vocês no caderninho o artigo 1º da Constituição Federal. Vejam esse artigo 1º da Constituição. O artigo 1º estabelece o seguinte, vejam. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em, olha, nós acabamos de falar na nossa aula, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. O que nós temos que comentar sobre esse primeiro artigo da Constituição? Vejam que é um artigo que traz várias informações. Né? Primeiro ponto diz para nós que o Brasil é um Estado republicano. O Brasil é uma república. Nós vamos estudar lá em Direito Constitucional. Além disso, nós somos uma federação, ou seja, nós temos a União, que é o ente centralizador, temos os Estados-membros, que respondem à União, que então somos uma república federativa. Temos na nossa federação lá, os estados, os municípios e o Distrito Federal, e tudo isso é um Estado democrático e de direito. E para complementar, a Constituição ainda fala que existem alguns fundamentos básicos desse nosso Estado. Quais seriam esses fundamentos? Pois bem, vamos dar uma olhadinha nesses fundamentos. O primeiro fundamento que a Constituição traz para a gente é a soberania. O Estado brasileiro ele é soberano em relação a si próprio e em relação aos outros países. Além disso, segundo o inciso, é também fundamento a cidadania. Ou seja,
a possibilidade que você tem de participar enquanto cidadão no Estado brasileiro dos seus rumos, como nós falamos agora há pouco, votando, sendo votado, ok? Se candidatando, se elegendo e assim por diante. É a participação cidadã. Além disso, esse artigo 1º ainda traz para nós um terceiro fundamento, que é a dignidade. Você já deve ter ouvido falar dela também em algumas matérias da faculdade, que é a dignidade da pessoa humana. Ou seja, no nosso país, as pessoas deverão ser tratadas de forma a terem uma vida e uma condição digna, ok? Devem ter vida e condição dignas dentro do Estado brasileiro. Mas esse nosso país, ele está alicerçado naquilo que se chama de valor ou valores, como está na Constituição, tá? Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Antônio, o que significa isso? Para que esse país dê certo, a Constituição fala, nós precisamos trabalhar. E é com base no trabalho que nós vamos desenvolver essa estrutura frutífera, essa estrutura benéfica para o cidadão, né, dentro desse nosso país. E por fim, a Constituição coloca como fundamento no artigo 1º aquilo que se chama de pluralismo, vou colocar aqui para vocês, ó, pluralismo político. Cuidado que não é pluralismo partidário. Eu não estou falando aqui que a Constituição, neste ponto, autoriza a criação de vários partidos políticos como existem no Brasil. Não é isso. Significa dizer que nós podemos ter uma pluralidade de ideias, pluralidade de ideologias que levam a uma vida política em sociedade. Então aqui nós estamos falando de pluralidade de ideologias. Ideologias que servem de fundamento ao Estado brasileiro. Como, por exemplo, nós vimos o liberalismo. Nós falamos sobre o liberalismo. Ok? Então, esse é o artigo 1º da nossa Constituição Federal Brasileira. Perfeito? Ainda nesse pensamento, né, ainda dentro dessa estrutura, nós precisamos falar sobre um outro tema importante em teoria geral do Estado, que vai ser fruto dessa parte final, dessa reta final da nossa aula, que são os sujeitos de direito. Tá? Vamos falar aqui primeiro dos sujeitos de direito. Vamos falar um pouquinho aqui das pessoas que estão aptas a adquirirem direitos. Ok? No Estado brasileiro, você sabe que existem certas pessoas, né? Existem certos indivíduos, vou colocar aqui embaixo para vocês, ó, existem certos indivíduos que estão aptos para adquirir direitos e ou obrigações. Você pode ter estudado essa ideia inicial lá em direito civil, creio eu, né? Talvez tenha estudado em direito civil essa ideia, né, de uma pessoa que pode tanto realizar obrigações quanto pode exercer direitos. E você sabe que em relação a esses sujeitos de direito, existem duas grandes categorias. Quais são essas duas grandes categorias? Nós temos aquilo que nós chamamos de sujeito ativo. Vamos anotar aqui, ó. Sujeito ativo. Quem que é o sujeito ativo em se tratando desses sujeitos aí de direito? Sujeito ativo nada mais é do que o titular do direito. É o titular do direito. Deixa eu tirar isso daqui, ó. É o titular do direito subjetivo. Ou seja, é aquele sujeito que pertence a uma obrigação, é aquele sujeito que está imiscuído, imbuindo, participando de uma relação jurídica ou de uma obrigação, e ele tem a capacidade de fazer valer a sua vontade. Então esse direito subjetivo, ele foi instaurado, ele foi criado, instaurado ou criado numa relação jurídica. Ok? Tem esse direito subjetivo que foi instaurado numa relação jurídica. E nós temos em contrapartida, do outro lado, o sujeito passivo. O sujeito passivo é aquele que está obrigado. O sujeito passivo é aquele que está obrigado diante do sujeito ativo. Ou seja, deve respeitar ou cumprir com o direito do sujeito ativo. Ok?
nós temos aqui duas categorias, sujeito ativo, aquele que é o titular do direito subjetivo em si, e o sujeito passivo, aquele que deve cumprir com o direito do sujeito ativo, ou pelo menos respeitar. Ok? Nós temos ainda, em relação a esses sujeitos, três grandes formas de sujeitos ativos e passivos. Tá? Então, como que nós classificamos esses sujeitos ativos e esses sujeitos passivos? Esses sujeitos ativos ou passivos, vou colocar para você, ó, sujeitos ativos barra passivos, podem ser, como que eles podem ser divididos ainda? Eles podem ser divididos, vamos anotar aqui, ó, em pessoas físicas ou pessoas naturais, como vocês estudaram no direito civil, tá? Podem ser pessoas, vamos anotar aqui no caderno, podem ser pessoas jurídicas ou pessoas morais. Tem doutrinador que chama de pessoas negociais também, empresas em si, ok? Ou podemos ter aqueles entes despersonalizados. Vocês devem tê-los estudado lá em direito civil. Quem que são os entes despersonalizados? Nós temos alguns exemplos aqui no direito brasileiro. Quais são os exemplos dos entes despersonalizados? Por exemplo, o espólio, que é o conjunto de bens deixado pelo falecido, tá? O falecido também é conhecido como decujus no direito, tá bom? É o conjunto de bens do falecido, é o decujus. Antônio está me dizendo que o espólio, então o patrimônio deixado pelo falecido, a casa, o carro, etc., eles não têm personalidade jurídica? Não tem. Alguém empresta sua personalidade para que esse espólio possa cobrar uma dívida ou para que ele possa ser cobrado, por exemplo. Ok? O que mais que eu tenho como exemplo de ente despersonalizado? O condomínio. O condomínio em si, tá? O condomínio, você sabe que ele é gerido, né, por um síndico. E o síndico empresta a sua personalidade para esse condomínio. Esses são alguns exemplos para vocês. Ok? Você deve ter estudado, por fim, né, que a pessoa física ou pessoa natural é o ser humano. Né, aquele ser humano que é considerado como sujeito de direitos e obrigações, conforme, né, o Código Civil, a partir do momento em que a pessoa nasce com vida. Mas você já estudou também que a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Tudo bem? Então, no Brasil, assim como outros países do mundo, né, basta o nascimento da criança com vida para que já exista pessoa física. Né? A base da análise para verificarmos se o nascimento da criança se deu com vida ou não é a respiração. Se a criança nasce e respira, ela nasceu com vida. Se ela não respirou, é natimorto, ou seja, nasceu morta já. O exame que se faz é aquele em que você pega um pedacinho do pulmão da criança e você faz a docimasia. Docimasia é você pegar um pedacinho do pulmão da criança e coloca num recipiente com água. Se ele flutua, a criança respirou. Se ele desce, se ele decanta, a criança não respirou, ela nasceu morta. Tudo bem? Essa docimasia de Galena é o exame que se faz para saber se a criança nasceu viva ou nasceu morta. Perfeito? E logo depois você sabe que essa pessoa ela adquire aquela capacidade de direito, né, capacidade de gozo, é a capacidade que a pessoa tem de, em nome próprio, pela vontade própria, adquirir direitos e exercer esses direitos em alguns aspectos. Tá? Vejam vocês que essa capacidade de exercício, a partir do momento em que a pessoa exercita esses direitos, essa capacidade de exercício ela é também uma capacidade de fato. Tá? É diferente da situação anterior. Por quê? Porque a capacidade exige que a pessoa tenha discernimento para os atos da vida civil. É bem provável que você tenha estudado isso já em direito civil. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Aguardo vocês numa próxima aula para continuarmos essas discussões a respeito da figura do direito contemporâneo. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.